Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado inicialmente em folhetins do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro entre 11 de agosto e 19 de outubro de 1911. Só 5 anos depois saiu em volume, uma pobre brochura em papel ordinário, editado à custa do próprio autor, que emprestara dinheiro para ver seu livro circulando. Feliz investimento que lhe rende uma primeira aprovação unânime da crítica, decisão que, talvez, tenha trazido novo alento para que o nosso sofrido escritor pudesse continuar produzindo e conscientizando. Quanto a nós, leitores, os da época e os de hoje, graças ao Policarpo, conhecemos uma das representações ficcionais mais abrangentes e atualizáveis do quadro social nos primeiros anos da República. Note que o romance se ocupa de aspectos relativos a fatos socio-históricos ocorridos quase 20 anos antes da sua elaboração, tempo da presidência de Floriano Peixoto. A paixão por seu país leva Policarpo Quaresma à loucura, mas nem o patriotismo doentio é suficiente para protegê-lo da fúria repressiva do governo Floriano Peixoto. Nesta obra-prima da literatura brasileira, Lima Barreto faz a crítica do nacionalismo exagerado e promove uma bem-humorada revisão da história de nossa república. Ficha técnica. Autor Lima Barreto, gênero romance, estilo de época pré-modernismo, espaço Rio de Janeiro, tempo 1893 e o narrador terceira pessoa. O livro é dividido em 3 partes, cada uma contendo 5 capítulos. Em cada parte é retratado um período da vida do protagonista, juntamente com suas decisões e as consequências delas. Características: crítica ao ufanismo ingênuo, subúrbio do Rio de Janeiro visto pela primeira vez de maneira positiva, crítica à burocracia, aos pseudos intelectuais e ao preconceito. Linguagem informal, personagem quixotesca semelhante a Dom Quixote. Policarpo Quaresma é um funcionário público que compra o seu título de major, patriota fervoroso e idealista que acredita no engrandecimento do Brasil por meio da valorização de sua cultura e de suas riquezas naturais. É um homem um tanto quanto sistemático e até pitoresco, muito certinho com horários e vestimentas, trajando o famoso pince-nez. Ele é apaixonado pelo Brasil e acredita que o país tem um potencial grandioso que precisa ser explorado. Passa horas estudando sua geografia, sua cultura e sua história e decide criar propostas revolucionárias para fortalecer a identidade nacional. Ele procura aprender a tocar o violão e a explorar as modinhas com o senhor Ricardo Coração dos Outros, homem famoso na cidade pela voz e dom do violão, mas desiste quando percebe que as modinhas, na verdade, foram importadas para o Brasil. Policarpo tem uma vasta coleção de livros, sejam de história, geografia e até mesmo dicionários, em maior volume, nacionais, e era entendido de alguns outros idiomas, se não os falasse, os traduzia. Uma de suas ideias mais ousadas é a implantação do tupi como língua oficial do Brasil, acreditando que isso eliminaria a influência colonial portuguesa e resgataria as raízes indígenas da nação. Como funcionário público, Policarpo leva suas ideias para o local de trabalho, mas seus colegas começam a vê-lo como um fanático excêntrico. A proposta do tupi como idioma oficial é ridicularizada e ele se torna motivo de zombaria entre os burocratas, sendo chamado de Ubirajara. Seu superior, que já não gostava de suas esquisitices, ordena sua demissão, logo após Policarpo enviar uma carta em tupi. O protagonista, frustrado e humilhado, percebe que a sociedade rejeita sua visão de um Brasil idealizado. Após sua demissão, Policarpo começa a apresentar um comportamento cada vez mais excêntrico e obsessivo, o que leva sua irmã a se preocupar profundamente. Em um momento crítico, ele é internado à força em um hospício, pois acreditam que está completamente louco por suas ideias nacionalistas. O episódio marca seu primeiro grande fracasso e um golpe devastador em sua crença de que poderia mudar o Brasil apenas com idealismo. Todavia, a internação de Policarpo o faz mais ainda amante da pátria, e ele decide abandonar a cidade e se mudar para uma fazenda no interior, a Chácara Sossego, para viver uma vida autossustentável, longe da burocracia corrupta. Ele acredita que o Brasil pode se tornar um grande país se investir na agricultura. Ele tenta implantar técnicas modernas na fazenda, mas enfrenta pestes, as formigas saúvas, burocracia, impostos abusivos e falta de apoio do governo. Os comerciantes locais, como o Vidigal, exploram os pequenos produtores e impedem que os agricultores prosperem. Policarpo percebe que não basta
professa apenas boas intenções para mudar a realidade brasileira. O país sofre com um sistema falho e injusto. Aos poucos, seu sonho agrícola começa a ruir, e ele percebe que o Brasil não está preparado para modernizar sua economia rural. Ele se vê endividado e sem saída. Decepcionado com os seus fracassos e desesperado para encontrar uma solução para os problemas do país, Policarpo Quaresma decide que a solução é a política e o governo militar e deposita suas últimas esperanças ali. Ele se torna um defensor do presidente Floriano Peixoto, acreditando que ele pode restaurar a ordem e levar o país ao progresso. Ele se alista no exército para lutar na revolta armada, convencido de que finalmente poderá contribuir para um Brasil melhor. Policarpo se dedica à luta, mas logo percebe que o governo não é tão nacionalista e idealista quanto ele imaginava. A polícia militar é repleta de corrupção e autoritarismo. Ele começa a criticar os militares e, por causa de sua visão honesta e crítica, é acusado de traição e é preso. Agora, tratado como inimigo do governo que ele tanto acreditou, Policarpo Quaresma é condenado à morte. Totalmente abandonado, sem aliados ou amigo para ajudá-lo. Ele percebe que foi usado e descartado pelo sistema. Sente em seu coração que a pátria que tanto amou e cuidou o mataria. Executado, ele se torna símbolo de um idealista esmagado pela realidade política do país. Seu triste fim representa a destruição dos sonhos de muitos brasileiros que acreditam em mudanças, mas são impedidos pela corrupção e pelo autoritarismo. A história de Policarpo Quaresma é uma grande crítica ao idealismo ingênuo, ao nacionalismo exagerado, à política militarista e à burocracia corrupta. O protagonista acredita fielmente no Brasil, mas ao longo da narrativa percebe que sonhos não bastam para transformar a sociedade. É preciso lutar contra o sistema injusto e opressor. A morte de Policarpo representa a destruição dos sonhos patrióticos diante da dura realidade brasileira.